de manhã eu tentei fazer um alerta sobre a Omicron, ou a nova onda do coronavírus, que a situação está muito trágica. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, mais ou menos vai de novembro a janeiro desse ano também. Não, desse ano não. Deixa eu ver quando foi isso. Final do ano passado, mais ou menos, novembro a dezembro, eu socorri, eu ajudei 18 pessoas que pegaram Covid. Pessoas que estavam muito assustadas e que os hospitais não estavam socorrendo. Foi uma situação difícil, tanto para mim quanto para essas pessoas. Foi um atendimento online, lógico, não dava para ir no local. E para vocês verem a situação hoje, que nós já estamos num momento pior do que o pior momento do ano passado. Talvez a gente não tenha tantas mortes, mas o que não significa que o número de mortes que estão acontecendo seja uma coisa para se ficar tranquilo, né? O que dá uma pulga mais atrás da orelha ainda é que quem está morrendo não se vacinou. Tá? Os hospitais que eu tive notícia, se não fosse 100%, era 99,9%, era de pessoas que não tinham se vacinado, assustadíssimos, aterrorizados no leito da UTI. Mas a gravidade disso também explodiu na minha mão pelo seguinte: o ano passado foram 18 pessoas atendidas. Agora, de quinta-feira para cá, foram 12 pessoas que me procuraram. Para vocês terem uma ideia, eu falei da live hoje, era bem cedo, né? Acho que comecei por volta das 6 horas, e antes das 6 horas, antes das 7 horas, um paciente me ligou porque estava com sintomas, estava assustadíssimo. Eu vou ler a mensagem dele. Eu acabei de fazer aquela live falando dos problemas da Covid, dos perigos, como que a gente tem que pensar, como nós acupunturistas temos que pensar, o que a gente vai olhar, qual a fase, qual estratégia a gente pode usar, quais os cuidados que a gente tem que tomar, principalmente como acupunturista. E acabo a live, a pessoa me manda uma mensagem. Bom dia, Osíris. Desculpe o horário. Era antes das 7. Essa madrugada não passei muito bem. Dor no corpo e agora 2 vezes seguidas no banheiro com diarreia. Medi a temperatura, estou com 38 graus. Acabei de tomar uma Novalgina. A cabeça também está pesada e estou um pouco enjoado. Estava assustado com o que ia fazer. A gente conversou, trocou um pouco mais de ideia, pesquisei um pouco mais o que estava acontecendo. E no final da conversa ele falou assim: olha, eu tomei a Novalgina, eu estou sentindo um pouco melhor desse incômodo corporal, mas o peso na cabeça, o peso no corpo ainda continua. Eu acho que é porque eu não dormi bem essa noite. Eu achei até que estava causando insônia. Ficou a dúvida, porque o que ele falou? Não, é que quando eu me movimentava, doía o corpo, eu acordava, eu não conseguia dormir. E então vocês vejam que, quando eu falo que me procuraram com bombas desse tipo. Tá? E eu tinha que resolver, dar alguma ajuda para essa pessoa. Não vou discutir o caso, porque os sintomas dele dão uma certa complicação para análise de diagnóstico, e é uma discussão assim, talvez para um mês ou mais. Né? Se a gente fosse retomar as teorias que vão nos ajudar a julgar o caso, seria bastante extenso. Se eu falar no horário de uma aula, por exemplo, vai ser uma coisa muito básica, ninguém vai fazer nada. E aí,
O objetivo é só mostrar para vocês. A situação está perigosa, está feia. As pessoas que me preocuparam foi que pessoas com coisas desse tipo vão pensar na acupuntura, porque, olha, tomou a Novalgina e a cabeça continua pesada, o corpo pesado. Uma outra pessoa que eu conversei na segunda-feira, no sábado, queria procurar um acupunturista porque a dor de cabeça não passava. Tomou remédio e não passava. Eu vi acupunturistas se dispondo a atender pessoas também com sintomas sérios de Covid. Uma coisa que eu orientei para essa pessoa aqui, ele precisa fazer o teste porque pode ser influenza, que também a gente está tendo um surto, tá? Qual que é a diferença? A influenza é bem forte, uma porrada no organismo. Mas, se for ela, você tratou, melhorou, acabou. Se for a Covid, é isolamento social. Por quê? Você sara, mas continua passando, transmitindo. E aí, isso que você passou, você vai causar em outras pessoas. E um outro detalhe, para a gente que é da área de medicina chinesa, veja o estado, diarreia seguida. Ele está perdendo alguma coisa aí nesse corpo. E isso vai compor um quadro de deficiência que ele vai ficar depois dessa fase aguda. Pode ser Covid? Pode ser Covid, pode não ser, mas de qualquer forma fica deficiência. No caso do Covid, a gente sabe disso e sabe também que ele costuma lesar muito a questão energética do corpo. E isso tem um desdobramento que a gente chama de sequelas. E essas sequelas podem gerar outras deficiências. São as doenças secundárias, aquelas doenças que são derivadas de outras patologias que o corpo teve. Basicamente é isso, sequela. Pode chegar no nível funcional e a pessoa ter o seu cansaço, ter ou a perda de olfato, alguma coisa assim. Tem gente que depois de um tempo começa a desenvolver insônia. Por quê? Afetou a produção de Ti sangue. O que eu vou recuperar? Se já está com insônia, eu tenho que recuperar sangue, mas eu tenho que recuperar também a capacidade dessa produção. Eu tenho um sistema para reforçar. Então, a gente que é da área de medicina chinesa, de acupuntura, a gente sabe qual que é o trabalho posterior. E por quanto tempo? Até eu observar que aquela estrutura foi restaurada, que aquela função foi restaurada. Como eu vou saber isso? Com um diagnóstico.